controle. Vocês sabem ir no painel de controle, não sabem? Sabem, Maria? Painel de controle? Isso, iniciar painel de controle. É uma coisa que no Windows 7. Aí eu tenho aqui, no caso do Windows XP, já aparecem todos os ícones. No Windows 7 tem aquela setinha ali. Aí eu vou ver aqui, ó, todos os itens do painel de controle. Aí eu tenho essa opção aqui, ó, central de rede e compartilhamento, que é onde eu configuro a rede. Pum. Aí vai ter várias opções aqui. Como no caso é notebook, tem a opção da rede sem fio. No computador não tem a placa de rede sem fio, então não vai ter essa opção, tá? A não ser que tivesse uma placa de rede sem fio. Aí eu vou ver aqui, alterar as configurações do adaptador. Pum. Bati aqui, aí eu vou ver quais são as redes que tem nesse computador. Eu tenho conexão de rede sem fio e conexão local. Geralmente, esses computadores aqui, eles só têm uma conexão, que é a conexão local. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito em cima e vai lá em propriedades. Tá? Bateu propriedades, ele vai dar várias opções. Não precisa se preocupar, porque eu estou gravando isso aqui. Se depois a gravação não der certo, eu faço a gravação na empresa e mando para vocês explicando. Você vai descer e vai em protocolo TCP/IP versão 4.0, tá? Que é o quê? É onde você vai configurar o número de IP desse seu computador dentro da rede. Cliquei em propriedades, aí vai aparecer essas opções aqui. Tá. Deixa eu ver se eu consigo achar a lupa aqui de volta. Beleza. 200. Tá, vamos lá. Aqui eu tenho obter o endereço automaticamente em cima e embaixo. Tá? Aqui embaixo são os servidores de DNS. Aqui em cima são o número IP. O que acontece? Entre aspas, é como se fosse o seguinte: a parte de cima ela é responsável pela rede local, tá? Com exceção do gateway. Tá? Esses dois campos aqui é da rede local. Porque, por exemplo, se você conseguir resolver isso aqui, você pode ter o computador acessando os computadores daqui. Acessando, por exemplo, o servidor de web streaming, acessando a impressora. E daqui para baixo você resolve a questão da internet. Tá? Então, por exemplo, eu vou abrir um slide aqui. Deixa eu fechar essa lupa aqui de novo. Vou abrir um slide aqui para explicar uma coisa para vocês. Internet. Demora mais isso. Tá, vamos lá. O que acontece? A gente tem, isso é importante vocês saberem, gente, porque na hora de dar o problema, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Tá? Por isso que vocês estão aprendendo essas informações. A internet, a gente tem 3 tipos de rede. Tá? Uma rede de computadores é quando eu tenho 2 ou mais computadores ligados entre si. E aí, quando eu tenho uma rede de computadores, eu consigo compartilhar informação e serviço. Serviço é, por exemplo, imprimir, acessar um servidor de web streaming, realizar serviços, internet, compartilhamento de internet. Informações são arquivos. Então eu tenho a rede LAN. LAN significa Local Area Network. Network, net é rede, work é trabalho. Rede de trabalho de área local. Local Area Network significa rede de trabalho de área local. Então, basicamente, aqui na unidade nós temos uma LAN. Uma rede de área local é uma rede com uma aproximação assim, média dos computadores de 100 metros, 300 metros. É uma rede pontual. Eu posso ter um conjunto de LANs. Eu posso ter uma LAN, por exemplo, se o Cacildo montar uma unidade lá na Barra, eu posso ligar a LAN daqui com a LAN de lá. Aí você fala assim, mas a internet já faz isso, mas com uma velocidade muito lenta. Qual o link de velocidade que a gente tem aqui na unidade de internet? São 16 megabits por segundo. A nossa rede local ela tem 100 megabits por segundo. Inclusive, com algum investimento, a gente pode fazer uma velocidade de 1000
megabits por segundo, ou seja, bem mais rápido. Eu acessar o computador aqui é rápido, agora acessar o computador pela internet, lá na Barra, é muito lento. Agora, e se eu pudesse acessar uma rede na Barra com a mesma velocidade com que eu acesso a rede aqui? Então aí eu passo a ter uma MAN, tá? Que é uma Metropolitan Area Network. Não sei por que ele saiu aqui sozinho. Tá. E eu tenho uma WAN, tá? A WAN, ela seria o seguinte: eu tenho várias LANs, tá? Num país como o Brasil, eu tenho várias LANs. No país como Portugal, eu também tenho várias LANs. Eu posso ter um conjunto de LANs que é a MAN, que é a interligação entre essas duas redes aí. E eu posso ter a interligação de todas as redes dentro de uma nação, que aí a gente chama de WAN, Wide Area Network, que é a rede de grande alcance. Então a internet ela funciona o seguinte, da seguinte forma: é a união de todas as WANs no mundo. É a WAN do Japão, é a WAN de Portugal, é a WAN do Brasil. É isso que é a internet. É basicamente pequenas redes, LANs, que algumas vezes interligadas entre si são mães, que o conjunto delas numa nação é uma WAN e cada país tem a sua própria WAN. Então é isso que é a internet. Basicamente a internet é isso. Por que eu estou passando isso para vocês? Porque a gente tem a configuração de IP, tá? E essa configuração, são duas configurações. Existe a configuração da rede local e existe a configuração da rede externa, tá? A rede local é o quê? É a configuração que eu coloco um número para cada computador aqui. Esse número a gente chama de número IP, tá? Então, voltando lá naquela tela, brincadeira, aqui ó. Voltando nessa tela aqui, cada computador nessas redes, seja a rede interna, seja a rede externa, ela precisa do número IP. E aí, o que acontece? Nós temos aqui, por exemplo, duas opções. Nós temos o IP automático e nós temos o IP, deixa eu colocar a lupa aqui de volta. Tá. Nós temos aqui IP automático, tá? E IP fixo. O IP automático é quando eu tenho um servidor que atribui o IP para todos os computadores aqui da rede. Na unidade, nós temos esse servidor. Então, quando você tem essa opção marcada aqui, IP automático, significa que você não está escolhendo qual é o número. O número já foi escolhido pelo administrador de redes. Quem é o administrador de redes aqui? Sou eu, é a conexão 21. Então, o que eu fiz? Cada computador aqui tem um número IP. Então, o correto é você. Foi no menu iniciar, foi no painel de controle, clicou no ícone, todos os itens do painel de controle, central de rede de compartilhamento, alterar as configurações da rede, clicou aqui com o botão esquerdo, clicou com o direito, propriedades, desceu, versão 4, propriedades, pum, bateu essa tela, pum, bateu automático lá. O que significa? Significa que ele está recebendo automaticamente. Agora, às vezes, pode ter um problema com um servidor que atribui esse IP. Porque, veja bem, gente, se esse IP não estiver correto, simplesmente não vai funcionar nem na rede local e nem na internet. Então, o que eu vou ensinar para vocês é o que fazer se ele não conseguir pegar o IP automático. Porque o que acontece? O servidor que atribui esses IPs se chama DHCP, é um servidor chamado DHCP. Então, quem é o servidor DHCP? Qual é o equipamento que é o servidor DHCP? Antes, lembra aquele equipamento preto? O Cisco? Que estava ali no CPD, lembra do Cisco? Que a gente colocou lá em cima, no corredor. Então, o Cisco, ele era o servidor DHCP. Só que agora ele não é mais o servidor DHCP. Quem é o servidor DHCP? Não sei se vocês viram ali, quando abre o CPD, tem umas caixinhas no chão, tem um equipamento meio estranho assim, uma placa, parece uma placa, mãe. Uma placa no chão, com os cabos conectados. Aquele equipamento é o servidor DHCP. Depois ele vai estar bonitinho na parede. Agora, a Multivox,
que é a empresa que atende a internet aqui, de vez em quando, do nada, um técnico da Multivox resolve habilitar o servidor da DHCP. Aí você tem 2 servidores tentando organizar a rede. O que vai acontecer? Os computadores vão começar a cair. Isso aconteceu várias vezes aqui na unidade. Como vocês não têm o conhecimento, não tinham conhecimento até o momento de como botar o número IP, não tinha como a gente instruir. Aí vocês ficavam, às vezes, metade do dia sem internet, até eu chegar aqui e configurar isso. Então eu vou ensinar agora para vocês como é que vocês fazem para resolver essa questão quando o servidor DHCP não funciona. Aqui, ó, obter o endereço automaticamente. Está usando o servidor DHCP. Embaixo também, DNS, obter endereço de servidores automaticamente. Está usando DHCP. Então, antes de mais nada, vamos entender aqui o que funciona cada campo desse. O primeiro campo é o campo do IP. Eu não posso colocar um IP que já tem em outro computador. Então, como é que eu vou saber qual IP eu coloco? Antes de eu saber qual IP eu coloco, eu tenho que entender qual é a classe de rede que nós estamos usando aqui na unidade. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 192.168.0.1 aqui, e embaixo tem 255.255.255.0, essa classe aqui é a classe C. Ah, Pablo, mas o que é esse negócio de classe? Perceba o seguinte, o número IP, ele é dividido em 4 partes. Não fiquem preocupados, só tenta entender, tá? Depois vai ter a videoaula que vocês podem repassar o conteúdo. Repara que tem 4 partes. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Cada parte dessa aqui, ela tem um significado. Na verdade, aqui está em base decimal. Mas por trás é a base binária, que é a base 2, que é a base do computador. Quais são os algarismos da base binária? A base decimal aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois começa a repetir, é isso? 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3. A base binária é só 0 e 1. Aí o que acontece? Na verdade, a gente chama essas partes aqui, essas 4 partes, de 4 octetos. Por que 4 octetos? Porque, na verdade, eles têm, cada partezinha dessa aqui tem 8 algarismos zeros e uns. Então, eu tenho 8 opções zeros e uns. Para entender isso aqui, vocês vão ter que entender isso aqui. Por exemplo, o sistema binário, esse aqui é o sistema decimal, e esse aqui é o sistema binário. Aqui eu tenho o sistema binário representando o sistema decimal. Quando eu tenho 2 algarismos binários, eu tenho 4 possibilidades. Olha só, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, desculpa, 0, 0, que não está aqui, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Eu tenho 4 possibilidades. Quando eu tenho 3 algarismos, olha só, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu tenho 8 possibilidades, olha só, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Desculpa, tem o 001, 010, 011, e aí depois vem 100, 101, 110, 111. Eu tenho 8 possibilidades. Por que eu estou explicando isso para vocês? Porque a base não é 2? A base não é 2? Se eu pegar a base 2 e elevar a quantidade de números que eu tenho aqui, que é algarismos binários, 2 elevado a 2 é quanto? 4. É isso? 1, 2, 3, 4. Desculpa, tem o 0, 0 que não está aqui. 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 3 é quanto? 8. E aí, daí em diante. Então, o computador, o sistema dele funciona mais ou menos assim. A quantidade de bits, eu elevo a base 2. E aí eu vou ter a quantidade de algarismos. Por exemplo, o teclado, esse nosso teclado aqui, ele tem até 256 caracteres. Então, como é que eu sei disso? Cada caractere, ele tem uma representação. Que representação é essa? Vamos lá. Divisão sucessiva. Tá. O que acontece?
O computador, quando eu digito letra A, para ele tem uma tabelinha que se chama ASCII, tá? ASCII. Cadê ASCII? Por que não apareceu aqui? Acho que está aqui. ASCII está aqui. ASCII significa American Standard Code Information for Interchange, código padrão americano para intercâmbio de informações. Essa tabelinha, ela tem posições que variam da posição 0 à posição 255. Ela tem 256 possibilidades. Se você parar para entender, essa tabelinha ela tem 8 bits. 2 elevado à oitava potência igual a 256. Ou seja, ela registra posição 65. Quando eu digito letra A, nessa tabelinha, letra A maiúscula, é o número 65. Aí ele faz essas divisões aqui, ó, 65 dividido por 2, 32 resta 1, 32 dividido por 2, 16 resta 0. Esse produto aqui, invertido, é exatamente o que o computador entende, que é 0 e 1. Porque 0 não leva choque, 1 leva choque. Então tudo que pra gente é informação, o computador é eletricidade. Então eu tenho que transformar o meu caractere, letra A, nessa sequência de zeros e 1s para o computador jogar naquela letra A. Então, na verdade, essa tabela ASCII é o que permite, por exemplo, você digitar a letra A aqui no Brasil e chegar a letra A no Japão. Porque não foi uma letra A flutuando na fibra ótica. Na verdade, chega uma sequência elétrica lá. E lá também tem a mesma tabela ASCII que entende que aquela sequência elétrica, na verdade, é a letra A também. Então, quando você manda um e-mail do Brasil e chega o e-mail corretamente no Japão, é graças a essa tabela. Tá? Só por uma questão de curiosidade, existem idiomas chinês, enfim, que tem mais de 50 mil caracteres. Aí essa tabela não serve, aí tem que ser a tabela Unicode, que são 16 bits. 2 elevado à 16ª potência é igual a 65.536 possibilidades. Então, essa questão de entender 2 elevado a alguma coisa, ela é muito importante, porque você entende um monte de coisa informática. Inclusive, a questão que eu estou passando aqui do número IP, tá? Que é isso aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 partes. Cada parte dessa tem 8 bits. Eu faço o quê? Eu pego 2 elevado à oitava potência. 2 elevado à oitava potência é igual a quanto? É igual a 256. Ou seja, eu tenho 256 possibilidades aqui, 256 possibilidades aqui, 256 possibilidades aqui, 256 possibilidades aqui. Por que eu estou explicando isso? Porque, na verdade, quando a gente digita aqui, ó, no final, 192.68.0, você vai ver que isso nunca vai passar de 255. Eu não consigo digitar 256 aqui, ó. Vou digitar 256 aqui, vai dar errado, ó. 256. Está dizendo que só vai a 255. Por quê? Porque 0 a 255 são 256 possibilidades. Porque 2 elevado à oitava potência é igual a 256. Porque cada parte desse campo aqui, eu tenho 256 possibilidades. Por isso que eu chamo de 4 octógonos. Porque eu tenho octetos, desculpa. Porque eu tenho um octeto aqui, um octeto aqui, um octeto aqui, um octeto aqui. Tá, o que isso tem a ver com classe de rede? Eu falei que classe de rede é isso aqui, ó, 255, 255, 2550. Isso aqui define a classe de rede. Por que isso define a classe de rede? Aqui, por exemplo, se eu tenho máxima de subrede 255, 255, 255, 255 não é a última posição de 256 possibilidades, é como se fosse o número 1. 0 não é a primeira posição de 256 possibilidades, é como se fosse 0. Então aqui representa alguma coisa e aqui não representa nada. Quando eu tenho aqui, por exemplo, 255 e o resto 0, significa o seguinte, que o primeiro número é o número da rede e os outros 3 números é o número da quantidade de computadores na rede. Isso aqui na unidade significa muita coisa. Quantas pessoas nós temos acessando a internet aqui? Em média? Todo mundo. Vamos botar 300 pessoas? Vamos botar 300 pessoas? 300 pessoas. Olha só o problema. Se aqui, aqui e aqui tiver 255, significa que aqui é o número da rede. E aqui é o número de computadores.
Se aqui, só aqui é o número de computadores, ele só chega a 256 computadores. Só que o detalhe, o número 0 é reservado, o número 255 também é reservado. Então não é nem 256, é 254. Ou seja, se a minha rede aqui da unidade for 255 aqui, 255 aqui, 255 aqui, e sobrar um 0 aqui, significa que esse é o número da rede e essa é a quantidade de computadores. É o suficiente para o que a gente precisa aqui de computadores? Vai chegar uma hora que ele não vai conseguir liberar mais o IP. Era exatamente o que estava acontecendo aqui na unidade. Então, o que a gente fez? A gente comprou um servidor DHCP profissional e colocamos e configuramos esse servidor. De forma que eu consiga botar 0 aqui e 0 aqui. Ou seja, aqui e aqui é o número de computadores. E aqui é o número de rede. Olha só como é que muda. Aqui, se o 0 for só aqui no 256 aqui, 254. Se o 0 for aqui também, aqui não é 8 bits, aqui não é 8 bits. 8 mais 8 não é 16. 2 elevado à 16ª potência, negócio 65.536. 65.536 IPs atende a demanda da unidade? Atende, pô. 65.536 computadores. Ou seja, o que isso significa? Que o nosso número de rede aqui, ele tem que ser diferente do número que a maior parte das redes usa, que é o 92.168.0.1. Que o 92.168.0.1 é essa configuração aqui, 255.255.255.0. Então, só para resumir, eu tenho aqui, quando a classe A, é porque aqui é 255, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 0. Então, aqui 8 mais 8 mais 8, que é 24. Tá? Por exemplo, se eu pegar aqui 2 elevado a 24, eu tenho aqui 1.000, 10.000, 700.000, tem 16 milhões de computadores. A gente precisa disso tudo? Não. Então a classe A, onde eu tenho 10.200.50.201, a classe A, ela não é necessária. Eu posso ter 255, 255, e 0 aqui, 0 aqui. Ou seja, essa parte é o número da rede, essa parte é a quantidade de computadores. Então, isso é importante para vocês entenderem, gente, o problema enorme que acontece quando a Multivox, a operadora Multivox, porque o que acontece? A Velox e as outras operadoras, a Oi e as outras operadoras, GVT, elas não obrigam a gente ela ter o equipamento dentro da rede. Mas a Multivox, que atende aqui no centro do Rio de Janeiro, ela obriga a gente a ter o equipamento. E ela não dá a senha desse equipamento de jeito nenhum. Ou seja, às vezes, os técnicos deles entram no equipamento e do nada o cara libera o servidor DHCP. Só que, pô, se o modem dele tiver o servidor DHCP, que a classe é C, ou seja, 1, 2, 3, número da rede, último número de computadores, o que vai acontecer? Além de entrar em conflito, eu não tenho a quantidade de computadores suficientes na rede. Então, isso é para deixar você ciente de uma coisa. Então, como é que está a nossa rede aqui hoje? Nossa rede hoje está da seguinte forma. Eu tenho aqui, por exemplo, aqui está 10.0.0.186 e aqui embaixo está 255.255.255.0, tá certo? Atende o que eu preciso? Está errado. Por que está errado? Porque está 255.255.255. Mas na verdade ele está funcionando como se aqui fosse um 0, que aí é uma outra história, tá? Então, por que eu estou passando isso para vocês? Porque se o servidor DHCP cair, a Multivox, do nada, sem avisar ninguém, como eles sempre fazem, qualquer cliente, resolverem habilitar o servidor DHCP, vocês verem o ponto de exclamação aqui, quer dizer, fui lá, peguei o cabo, desconectei, aparentemente o cabo está funcionando. Fui no outro computador, também está com problema. Fui no outro computador, também está com problema. Então é porque tem um problema na rede. Tem um problema na rede, o que eu vou fazer? Eu vou lá no menu iniciar, eu vou lá no painel de controle, vou clicar na setinha, todos os itens, central de rede de compartilhamento, alterar as configurações do adaptador, clico com direito de conexão local, propriedades, aí pum, está automático, Bom, ele está puxando o servidor DHCP.
será que esse servidor deve ser com algum problema? Então o Pablo me ensinou que eu posso digitar o meu IP. Eu vou clicar em usar o endereço IP. Pum, pum. Beleza. Como é que eu sei o número do IP? Porque vocês não vão decorar, não vou ensinar vocês a decorar. Vocês têm que saber o número IP. Aí você, beleza. Para terminar aqui o treinamento, porque eu só tenho mais 15 minutos. Vocês vão abrir o menu iniciar, tá? No Windows XP tem a opção executar. Aqui no Windows 7 ele já abre com esse campo de pesquisa. No Windows XP você clica em executar. No Windows 7 você usa esse campo de pesquisa. Aí você vai digitar CMD, Casa Maria Dado, Maria tem dado em casa. Aperta o Enter. Pum, abriu a tela preta, que é o prompt de comando do Windows. Tá lá o ponto intermitente piscando. Vou pegar e vou digitar IP config, de configuração de IP. Aperta o Enter. Pum. Aí quando eu apertar Enter, eu tenho que procurar adaptador Ethernet conexão local. Ethernet com TH, não tem nada a ver com internet. Internet é uma coisa, internet é outra. Sabe o que é internet? Internet é isso aqui, ó. Cabo de rede, foi criada pela Tricom. É a mesma fabricante do switch que tem na sala 2. Esse cabo de rede aqui, chamado de UTP, ele é diretamente relacionado com o termo, a terminologia Ethernet. Você tem que procurar adaptador Ethernet conexão local. Aí vem endereço IPv6, esquece. IPv6 é uma extensão do IPv4, é uma outra história. IPv4, pum, 10.0.0.186. Então o que você sabe de cara? Pô, um computador está configurado como 10.0.0.186. O Pablo me falou que os dois primeiros números é o número da rede e os dois últimos é o número da quantidade de computadores. Ou seja, eu não posso alterar os dois primeiros, porque se eu colocar o meu computador em outra rede, as redes não vão conseguir se comunicar. Então, 10.0, esquece, você não pode copiar, você não pode mudar. Se você vai copiar a configuração de outro computador que você olhou, como dica, ó, esse aqui está errado, esse aqui está funcionando, pum, bateu lá, 10.0, 10.0 tem que ser igual, tem que ser a mesma rede. Os dois últimos números, aí pode variar. 0.86, não pode ser igual, porque cada identidade digital é de cada um. Então você não pode botar 0.86, você pode botar 1.86, 2.86, 2.187, 2.10, ou, claro, você tem que colocar números que não estejam sendo usados. Eu não vou de computador e computador fica testando. Você não precisa fazer isso. Você chuta. Vai lá e digita. Se funcionar, beleza, deu certo. Se der conflito, você sabe que já tem alguém usando aquele IP. Mas, pô, aqui são só 12 computadores, mas dos alunos. Aí, geralmente, o DHCP ele começa do zero, ele começa com o IP do zero. Então, ele vai começar por aqui. Aí, o que você faz? Você joga um número alto. Você pega aqui, bota 200 aqui, bota 8.000. Com certeza, esse número não está sendo usado por ninguém. Tanto é que o que eu fiz? O servidor web streaming, ele está usando o número alto. Sabe qual é o número do servidor web streaming? É 10.0.30.120. Eu tenho certeza que o servidor DHCP nunca vai chegar em 30.120, porque não tem mais de 20 mil computadores aqui. Então eu botei um número alto que eu sei que ninguém está usando. Se você tiver que digitar o número IP, joga um número alto para não ficar tentando quebrar a cabeça e bater de 1 em 1, tá? Então, beleza. Eu vou pegar aqui, ó, 10, espaço 0, pode clicar também, tá? Aí eu vou botar aqui 121.40. Quando eu apertar o Tab, ele vai jogar para mim a minha máscara de subrede. Só que se for 255 aqui é classe A, significa que só esse é o número da rede, tá errado, tem que ser esses dois aqui o número da rede. Então eu vou botar 255, 255. Mantenho o 0 aqui, mantenho o 0 aqui. Gateway. Esse número pode anotar, tá? O gateway é o seguinte, ele aqui na unidade ele é um número único. Ele é o número do roteador. Tá? O que é roteador? Quando você acessa a internet, lembra que você está acessando um computador na rede, tá? De bilhões de redes. Então, o que acontece? Quando você acessa a internet, ou você está enviando informação, ou você está recebendo. Ou você está enviando informação para algum computador em alguma rede, ou você está recebendo informação de algum computador em alguma rede. Quando você envia informação para fora da sua rede, para fora da LAN, você manda para uma WAN ou para uma LAN, ele tem que definir para qual é a rede que a informação vai.
Então isso se chama roteamento, rotear. É para qual rede a informação vai. Existe internet sem rotear? Não tem, porque a internet é o quê? É a conexão de várias redes. Se você não consegue achar a rede, você não usa a internet. Porque a internet, na verdade, são redes. Então, o roteamento, ele sempre existe. Ele sempre existiu. Não é porque você roteou o teu modem que você passou a ter um roteador. Nada a ver. Se você tiver uma internet ligada no computador, você está usando o roteador. Quem está roteando a internet é o teu computador. Quando a gente faz o roteamento do modem, o que a gente está dizendo? Não é mais o computador que vai ser o servidor da internet. É o modem que vai ser o roteador que vai ser a conexão da internet. Então, evidentemente, aí você passa a ter um roteador ali específico. Então, o gateway é o número do teu roteador. É o número do teu modem. Se você não digitar o gateway, a internet não vai funcionar. Então, você tem que saber qual é o número IP do teu roteador. No nosso caso aqui, o número IP do roteador, deixa eu ver aqui que eu não sei de cabeça. ipconfig. Tá, aí, pô, o Pablo esqueceu, como é que eu vou lembrar o número do roteador também? Aí você vai digitar ipconfig, que aí ele vai dizer aqui IPv4, máxima de subrede, ipconfig é a dica. E até padrão 10.0.0.1, esse é o número do meu roteador. Se esse número não estiver acessível, esquece, você não vai acessar a internet. Então, 10.0.0.1. Beleza. Aí eu tenho servidor DNS, para terminar. A internet, gente, é uma pancada de computador, um monte de lugar. Aí você digita lá www.uol.com.br. Isso aí é um nome. Não é, na verdade, esse nome ele tem um endereço. Da mesma forma que a Marília tem um endereço, os sites também tem um endereço. É obrigatório, só que ninguém vai ficar lembrando o número. Qual é o número da UOL? Qual é o número da IG? Qual é o número do IBEST? Não tem isso. Então você tem que digitar um nome que é o que você lembra. Mas, na verdade, cada servidor de internet ele tem um número. Tá? E esses servidores, eles sabem onde encontrar outros servidores, que encontram outros servidores, que encontram outros computadores. Então, na verdade, é tudo número. Então, quando eu tenho um servidor de DNS, DNS significa Domain Name System, sistemas de nome de domínio, é a espinha dorsal da internet. Quando eu digito o nome, ele vai lá para o servidor, localiza no index qual é o servidor e ele diz, número tal. Aí o teu computador vai naquele número para ele poder carregar as páginas. Então, o servidor de DNS, sem DNS não existe internet. O servidor de DNS é aquele que vai carregar as páginas para você. Então, eu tenho que ter um servidor de DNS. As grandes empresas, cada uma tem um servidor de DNS. Por exemplo, a Google, o servidor de DNS da Google é 8.8.8.8 e tem o 8.8.4.4. A Multivox também tem um servidor de DNS, que é o 200.96.48.20 e 200.96.48.21. Só que para agilizar essa história toda, quando o teu computador vai acessar a internet, ele tenta primeiro localizar o servidor de DNS aqui dentro. E aqui dentro nós temos um servidor de DNS. Qual é o número do servidor de DNS? É o mesmo número do gateway, que é o roteador. Então, o roteador ele também sabe quais são esses servidores. Aí, por isso que eu tenho o preferencial e alternativo. Porque se o roteador não souber onde está o site que você está procurando, aí o sistema ele vai procurar, o Windows vai procurar um servidor alternativo, que pode ser um outro número. Então, no caso aqui, 10.0.0.1. E aí eu posso botar alternativo, por exemplo, da Google ou da Multivox. 8.8.8.8. Dei OK, fechei. A partir de agora, a minha rede está acessando a internet, mas sem obter esse número IP automático. Você configura o número IP. Tá? Então, gente, olha só, para resumir, a gente aprendeu aqui como é que faz para identificar quando o computador está desconectado da rede cabeada. A gente entendeu um pouco sobre rede, sobre internet, qual a importância desses números, e nós entendemos o que é servidor DHCP. Tá? Que o servidor DHCP ele atribui IP para todo mundo aqui na rede. Se o servidor DHCP não estiver funcionando, o que você faz? Coloca manualmente. Tá? Então, se o servidor DHCP não funciona, o que eu faço? Coloco manualmente. Para colocar manualmente, o que eu faço? Eu vou no computador que está funcionando, abro o menu iniciar, digito CMD, caso Maria dado, abri Enter, abre a tela de comando, ipconfig, ele vai me dar a dica. Aí eu já tenho conhecimento,
né? Porque a classe de rede A, B, C, vou identificar a classe de rede é B. Então esses dois números aqui eu não posso verificar, esses dois aqui eu posso ficar tentando. Pode ficar perdendo muito tempo, esses dois aqui representam a comunidade de computadores, vou jogar um número alto, para não ficar perdendo tempo. Pum, joguei um número alto, embaixo eu defino a classe de rede, 255.255.00, que eu tenho 65.566 possibilidades e probabilidades. Embaixo eu tenho o número getter, que é o número do meu roteador, porque sem roteamento não tem internet. Porque se eu chegar aqui, ó, pum, pum, propriedades, pum, pum, pá. Aí eu vou vir aqui, ó, pum, apaguei, tu vai ver o ponto de exclamação lá embaixo, não vai funcionar nem o cálculo. Tá até demorando um ponto de exclamação ali, mas se eu for abrir o navegador aqui, ó, pum, Google. Quando ele perceber que a internet não está funcionando, ele já vai jogar o ponto de exclamação para mim lá embaixo. Ó, não está carregando, ó, não carregou página nenhuma. Ó, não carregou. Pode apertar Enter para tentar, pode apertar F5, pode fechar, pode abrir de novo, não vai funcionar. Aí às vezes tá vendo, ó, é o Windows, né? É bugzinho, né? É essa coisa que não funciona. Aí ó, 10.0.0.1, pum, dei OK, cliquei em fechar, aí pum, vou abrir o navegador, ó. Porque também tem uma coisa, tá? Tem um brinde aí, tem um petisco. Às vezes, por si só, o número desaparece, sem ninguém mexer. Isso acontece, é o Windows, mundo Microsoft, tá? Então por isso que é importante vocês saberem disso, tá? Para terminar mesmo, olha só. Quero ver se a rede local, se o servidor de streaming está funcionando. Vou lá, CMD, pum, bateu Enter. Existe um comandinho que ele testa a conexão local, que é o ping, P-I-N-G, tá? Espaço, aí vou digitar o número. O Pablo me disse que o número do servidor, eu anotei, tinha anotado aqui no meu caderno, é 10.0.30.120. Então, 10.0.30.120. Aí vou dar um parâmetro aqui que é "-t", tá? T de Taiwan. E aí, pum! Tá batendo aqui, ó, milissegundo, aqui é a quantidade do pacote. Ele está enviando um pacote para lá e está recebendo de volta para ver se está funcionando. Se está dando certo e está batendo milissegundo, é porque o servidor de web streaming tá ligado. Outra coisa, quero ver, tudo bem, a rede aqui local está funcionando, mas a internet está funcionando? Tá, então eu vou pingar um site, não tem um servidor da Google, 8888, ping, aí vou vir aqui, eu vou apagar 8.8.8.8, pum, bateu, ó, você vê até que o milissegundo, ó, bem maior, porque está usando a conexão de internet que é muito mais lenta. Ó, 137 milissegundos, 92, 110, 102, 115, 117. Acho que, ó, deu tempo de limite de pedido. Vê que a conexão de internet está com uma falha. Tá vendo? Foi aí que tocou? Tu viu a mensagem? É o Cassiano? Ele já chegou? Tá. Então, é isso. Só para então, aproveitar que o Cassiano não chegou. Pablo, quando é que eu sei que o meu servidor quando é que eu sei que eu estou usando o servidor de web streaming aqui da rede e quando é que eu sei que eu estou usando lá fora? É simples. Se aqui o atalho que a gente criou, tá? O atalho que a gente criou, ele é o local. Mas se o local aconteceu com a gente, não foi, Marília? Se o local não estiver funcionando, você tem o direito e deve de tentar o online. Como é que eu faço? Lembra que o domínio é um número. O host é um número. Eu vou digitar o número do host. Em vez de digitar o nome, então eu vou digitar o número. 10.0.30.120 barra webstreaming.lfg.com.br. Pum. LFG.br? Agora eu não lembro. Como é que é, gente? Vocês não lembram ele? 10.0.30.120 webstreaming.lfg.com.br. Ué, mas ele tá pingando aqui. Ping 10.0.30.120 -t. Tá, vou fazer o seguinte, eu vou ligar, já vou deixar esse computador aqui funcionando. E aí a gente já faz o teste nele mesmo.
Gente, vocês querem perguntar alguma coisa?